Que o Brasil conhece. Itaenga Notícia. Fique bem informado com Júlio Filho, informando você aqui no seu programa Itaenga Notícias. Olha, minha gente, estamos aqui com Zailton, instrutor, ele é conselheiro tutelar aqui de Lagoa de Itaenga e vem falar sobre uma importante campanha, né, que o pessoal está adotando, já é tradicional do próprio Conselho Tutelar, está à frente também dessa divulgação de campanha, que é a campanha de combate à exploração de criança e adolescente em nosso município. Zailton, o Conselho Tutelar hoje é formado por você e mais quantas pessoas e essa campanha vai até quando mesmo? É o dia D. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM. É uma satisfação, Júlio, poder estar aqui novamente, em nome do Conselho Tutelar, representando aquele membro, né? O Conselho Tutelar, Júlio, ele é composto por 5 conselheiros, onde hoje o irmão Gesiel, Nilda, Eliene, Zailton e Joselias. Pronto, e qual a importância de se conscientizar a população sobre essa campanha do 18 de maio? O que é mesmo esse 18 de maio? Por que surgiu esse dia para a conscientização da população sobre a exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual? O que vem a ser isso mesmo, Zailton? Júlio, a pergunta foi bem pertinente, Júlio, quando você pergunta. Eu acho interessante a gente frisar aqui, como o Maciel frisou quarta-feira, o 18 de maio, Júlio, ele se gerou uma data macro, não só no nosso município, mas no Brasil e no mundo, pelo fato ocorrido na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1973, o caso da criança Araceli, uma criança de apenas 8 anos de idade. Ao sair de sua escola, essa criança ela foi raptada, abusada, morta, decepada e jogada em um matagal, Júlio. E o pior de tudo, Júlio, nesse fato, é que isso entrou para a história policial, pelo fato de, até hoje, 48 anos depois, esses culpados ficaram impunes. Nunca foram descobertos. Então é gente grande e graúda, né? Araceli. Infelizmente é porque fatos como esses e outros, né, meu amigo Zailton, que acontecem no nosso país, isso só tem grande repercussão se for de pessoas endinheiradas, pessoas ricas, quando é de pessoas que não têm muitas finanças, né? Aí abafa-se o caso, o cara que cometeu o crime, né? Passa-se a mão na cabeça dele, faz-se vista grossa e diz: tá tudo bem. É verdade, Júlio, é verdade. O Conselho Tutelar, Júlio, a gente vem vivenciando aí o mês de maio, essa data macro, onde eu desde já quero parabenizar a secretária de Assistência Social, na pessoa da senhora Marlide Biró. Também parabenizar o empenho e a dedicação de toda a rede que faz a garantia de direito da criança e do adolescente, como o CREAS, o CRAS, a Conexão, Projeto Catavento, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação. E falar, Júlio, para a população que o Conselho Tutelar, ele é um órgão onde não só o abuso e a exploração sexual contra a criança e adolescente, o Conselho Tutelar ele é um órgão onde ele abrange diversas situações, como a negligência, os maus tratos, a vulnerabilidade, e entre tantos. O Conselho Tutelar é um órgão que ele não para, ele não se cansa de trabalhar, de estar aí dando assistência, mesmo sendo um órgão onde todas as ocorrências é um assunto nosso, é íntimo, onde a gente busca soluções
e arquiva. Mas o Conselho Tutelar está aí à disposição para atender a população, todas as necessidades onde venha violar o direito da criança e do adolescente. Mas para que o povo de casa entenda, que tradução vocês fazem de exploração sexual da criança e do adolescente? Como podemos entender esta mensagem de maneira mais fácil? Júlio, o abuso sexual, Júlio, ele é dividido em 2 eixos. O abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual é aquele onde o aliciador, ele comete o ato para se satisfazer. E a exploração sexual é aquela onde o aliciador, ele comete o ato para obter lucros financeiros. Então, ou seja, aluga aquela criança e aquele adolescente para que venha eles, né, a criança e o adolescente, se oferecer para outras pessoas e, em troca disso, as próprias pessoas que vão ali explorar essas crianças, né, Zailton, vão ser ali, de fato, lucrar, né, buscar ganhar dinheiro através desse trabalho, digamos que nojento, né? Trabalho horrível. É verdade, Júlio, é verdade. Isso aí, Júlio, a gente pede a compreensão e a colaboração, Júlio, de toda a sociedade, porque tem um papel fundamental nessa situação de garantia de direitos violados da criança e do adolescente. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz, Júlio, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, garantir o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade. E à convivência familiar. Lá no artigo 22 do Estatuto, ele diz que aos pais, olha só o que é que o artigo 4 vem dizer, que é dever da comunidade, da sociedade em geral. Mas o artigo 22 do Estatuto, ele deixa bem claro, aos pais incumbe o dever de responsabilidade, guarda e educação dos filhos menores. Agora, Zailton, essa prática criminosa de exploração aí sexual de criança e adolescente, quem mais pratica? São familiares ou pessoas desconhecidas das vítimas? Júlio, geralmente, Júlio, esses fatos de abuso sexual contra criança e adolescente, ele acontece mais no convívio familiar, onde a criança e o adolescente, ele passa a maior parte do seu tempo. Não podemos esquecer de forma alguma, a gente vem vivenciando aí um período horrível de pandemia, onde as crianças passam seus maiores tempos guardados em suas casas. E normalmente esse fato ele acontece por aquelas pessoas onde ela se sente segura, onde ela conhece, onde ela confia, e isso vem a ocorrer, esses fatos. Então, eu posso dizer aqui que normalmente, na maioria das vezes, esse fato ele acontece no meio familiar, onde aquela criança se sente seguro. Agora, o Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga tem identificado muitos casos desse tipo em nosso município? Júlio, sim, Júlio. É importante a gente pontuar aqui também, Júlio, que o Conselho Tutelar, ele tem uma atribuição, ele tem suas atribuições e automaticamente quando a gente recebe uma denúncia sobre abuso sexual contra a criança e adolescente, a gente informa, Júlio, que já se trata de crime. E quando se trata de um crime, o Conselho Tutelar,
ele pode estar fazendo um acompanhamento, mas que é um procedimento correto da polícia, Júlio. Ô Zailton, agora a gente tem visto que o número de crianças tem constantemente aumentado em nosso município, né? A gente tem visto aí mães solteiras que têm 3, 4, 5 filhos, coloca no mundo, muitas vezes parece que só teve a preocupação de fazer esses filhos, né? Junto com aqueles que não se comprometeram em criar a própria criança. Aí a mãe agora torna-se solteira porque o pai não quer estar presente. Só fez e pronto, se vire aí. E a gente tem visto que o número de crianças pelas ruas tem sido frequentes, né? Parece que não há uma preocupação dos seus geradores de o manter dentro de casa, de estar vigiando, né? Pela visão, tendo aí o cuidado de proteger contra crimes feitos esses, né, que estamos aqui a tratar, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Como vocês têm tratado esse ato desumano de mães e pais, né, que esse caso vem cada vez mais aumentando em nosso município? Júlio, é verdade, Júlio. O Conselho Tutelar, ele tem notificado muito esse fato aí que você acabou de falar. Como eu falei aqui anteriormente, o artigo 22 do Estatuto, ele deixa bem claro que aos pais incumbe a responsabilidade de proteção e guarda dos filhos menores. E isso aí é um fato que nós temos percebido muito e fazido diversas notificações com esses pais, porque a nossa maior dificuldade, Júlio, é chegar diante de uma família e não encontrar uma estrutura familiar, uma base, onde aquelas crianças e adolescentes, eles possam se sentir seguros, porque a base deles são os pais, e a gente encontra muitos, infelizmente, pais e mães que simplesmente fazem e depois deixam ao relento. E o Conselho Tutelar, Júlio, ele tem tido muita dificuldade diante disso, porque tem encontrado muitos fatos de negligência na nossa cidade. Olha, na outra ponta da mesa eu conto com Júnior, né? Ele que representa a Associação Conexão Social, que também está nesse projeto aí, nessa campanha, né, Júnior, de combate à exploração sexual de criança e adolescente. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Zailton. Aos ouvintes da Rádio Itaenga FM. É isso aí, Júlio. Como sabemos, a Conexão Social não é só atividade física e esportiva. Ela engaja um todo. Nesses 2 anos que eu venho na Conexão Social, estou na Conexão Social, participei de várias campanhas onde está envolvida a política pública. É isso? Abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil. Mas hoje a gente vai falar sobre o dia 18, que é a campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu venho aqui dizer à população que a Conexão Social e o projeto Oportunizar a Comunidade também está nessa briga, está nessa luta. A Conexão Social vai, com seus beneficiários, no dia 18, participar de uma ação conjunta lá na Academia da Saúde, onde vai estar envolvido os órgãos da rede, Conselho Tutelar, CREAS, os outros projetos da cidade, para chamar a atenção da população desse ato, porque é uma coisa que a gente vê mesmo no noticiário. Há 42 anos que aconteceu, que foi a mídia estourou o primeiro caso. Tem suspeitos, os suspeitos foram absolvidos em segunda instância, que isso é um absurdo, E uma coisa que a gente vê e fica triste é porque só damos importância quando acontece. Por quê?
Nós que temos filhos, temos crianças, saiu para a escola, a criança ao voltar para casa, pergunte como foi seu dia, como foi sua aula, o que aconteceu. Porque se ali, quando a gente faz esse questionamento com nossos filhos ao voltar para casa, seja da rua, da escola, de uma festa, ali a gente vai conseguir diagnosticar se tem alguma diferença no comportamento da criança. Então, dali, é importante que a gente dê o primeiro passo para que isso não esteja ocorrendo, continue a ocorrer sucessivamente. Vocês, como educadores da Associação da Conexão Social, têm orientado os usuários, já que vocês trabalham com muitas crianças e adolescentes no nosso município, em diversas partes da cidade e parece-me também com pessoas da zona rural, não é mesmo? É isso aí, Júlio. Sim, nós, educadores, sempre ao iniciar a atividade, sentamos com eles em forma de círculo, no espaço, seja na quadra ou no campo, e ali a gente tem uns 5 a 10 minutos de conversa, como se fosse uma oficina de sensibilização, para a gente diagnosticar alguma coisa diferente que esteja ocorrendo, seja no seu lar, seja na escola, seja na rua, tá entendendo? Porque dali, da conversa daquela criança, o que ele nos traz, a gente leva até a assistente social do nosso projeto, da nossa equipe. Aí trabalha em conjunto a assistente social e a psicóloga, e dali ela vê quem procurar e o que deve fazer para ajudar aquela criança, caso ela esteja ocorrendo alguma coisa de anormal no seu dia a dia. E essa programação do 18 de maio, em que a Conexão Social vai se inserir também, de que maneira vocês irão contribuir? Júlio, nós da Conexão Social, iremos contribuir na ornamentação do espaço, onde nós iremos fazer um varal com desenhos dos nossos beneficiários, desenho que relata e que enfatiza o abuso e exploração sexual. Então, será uma coisa que eles levarão para que a gente ornamente e leve até a população. São os beneficiários, as crianças que irão ser a cereja do bolo da Conexão Social no dia 18. Olha, minha gente, estamos conversando aqui com os que fazem a Conexão Social em nosso município e também o Conselho Tutelar, representados por Júnior e Isaías, na verdade. Zailton, né? Zailton. Eu estava confundindo aqui as bolas, mas faz parte, né? Rádio ao vivo é assim mesmo. Mas, meu amigo Zailton, quando falamos aqui de exploração sexual de criança e adolescente, isso acontece somente num ambiente em que é pouco favorecido economicamente, como periferias, ou também nos bairros, por exemplo, nobres do município, ou a nível estadual, as notícias aí que vêm, os números, que números relatam onde há mais exploração sexual de crianças e adolescentes? Júlio, é difícil a gente destrinchar, mas eu tenho a certeza que nas áreas de mais vulnerabilidade esses fatos ocorrem com mais frequência, mas que também a classe social, ela também não deixa de existir, ela acontece do mesmo fato. É interessante também, Júlio, frisar aqui que o abuso sexual, ele não só ocorre quando existe a penetração, ele existe pelo toque, certo? Lá no artigo 240 do Estatuto, ele diz que filmar, produzir, reproduzir, fotografar por qualquer meio cenas de sexo explícito ou pornográfico é crime, envolvendo crianças e adolescentes. Redação dada pela Lei 11.829
de 2008, Júlio. Agora, para que as pessoas possam se orientar mais, buscar colaborar com os órgãos protetores dessas crianças, desses adolescentes, como identificar que uma criança ela sofre abuso sexual, que ela sofre aí essa exploração sexual de adultos? Júlio, é um assunto meio que delicado, né? Onde os profissionais mais capacitados para identificar, acredito eu que são os profissionais da área de psicologia, né? Mas a criança, Júlio, ele passa a mudar o seu comportamento, a sofrer alterações como, por exemplo, irritação, ansiedade, dor de cabeça, rebeldia, raiva, depressão e outros sintomas, Júlio. Eu acredito que essa é uma das formas de você identificar um possível abuso. Outro detalhe importante, Júlio, é o acompanhamento dessas crianças. Estar observando com quem ela está convivendo, com quem ela está andando, onde ela passa a maior parte do seu tempo. Eu acredito que esses são um dos sintomas que a população, que os pais devem estar atentos para que não venha a ocorrer esse tipo de situações. Pronto, entra aí também de novo na conversa, meu filho. Entrando Júnior. nesse mérito aí, Zailton, às vezes o abuso acontece por a mãe e pai não acreditar no seu filho. Porque tem muitas mães e muitos pais que, se o filho chegar e dizer: papai, mamãe, titio pegou no meu órgão, né? Correto. Tem mãe e pais que vai criticar e chega até a castigar o filho por ser o tio ou um amigo ser uma pessoa boa que faz muitos favores. Aí a mãe prefere acreditar no tio ou um estranho do que no filho. E a maioria das vezes é onde está iniciando todo abuso. Na escola, Correto. com o professor, às vezes numa consulta médica, os pais têm que ficar bem espertos sobre isso aí. Se seu filho é uma criança aqui em casa, é ativo, corre, brinca, salta, estuda, canta, se de uma hora para outra ele se tornar uma criança acuada, triste, querendo só o canto, ficar sozinho, vá lá, converse com ele, leve para um profissional de psicologia ou qualquer outro profissional da área, que você vai detectar alguma coisa de anormal com o comportamento do seu filho. E pode ser um abuso. Muito bem, Júnior, muito bem. E a gente também tem que colocar que a criança e o adolescente, Júnior, ele nunca pode estar no lugar de vítima. Às vezes, o adulto, ele transfere, às vezes pelo fato de a criança estar com um degotezinho na blusa ou com um shortinho um pouco curto, isso não dá o direito. E às vezes tem o maior que quer transferir aquela responsabilidade e fazer da criança ou do adolescente a vítima. E ela nunca e jamais vai ser a vítima nesse ato de abuso contra criança e adolescente. Ô Júnior e Zailton, agora também não cabe à própria família, né, estar orientando a sua criança, o seu adolescente a não expor por demais a sensualidade, porque a gente tem visto que hoje em dia parece que a família não dá mais importância à moralidade de vestir a criança decentemente, nem o adolescente, que hoje você visita a casa de amigos, de parentes, e a gente vê que o desmantelo é grande, né? Tem esse ponto também, mas devemos respeitar o outro. Se a vontade do outro está daquela forma, a gente não pode querer
colocar na cabeça. A gente não pode querer fazer com que ela viva a vida dos outros, não é isso? Essas músicas de hoje em dia mesmo. Eu não danço, não gosto dessas músicas, mas a juventude, a criançada, só é o que quer dançar e escutar. E infelizmente, já jogando também para outras responsabilidades, porque tem a família, né? Que muitas vezes não está nem educando. Como deve, viu, Júnior e Zailton, se concorda não com o meu pensamento, mas infelizmente é isso que a gente vê. Muitas são as famílias que não estão educando direito a sua criança nem o seu adolescente. Aí você falou aí de músicas sensualizadas, né? Que infelizmente desmoraliza a família e sensualiza por demais, né? Esses seres, digamos que indefesos. E muitas vezes a gente vê essas coisas acontecendo na própria escola. É crítico, né? Complicado, né, Júlio? Que os próprios, né, professores, né, devem estar orientando também, porque a escola é um ambiente de se educar, formar cidadãos e cidadãs. E quando, exemplo, quando tem, às vezes, o 7 de setembro, por exemplo, e a gente vê que a forma de sensualizar está cada vez mais presente, né? Isso é verdade. E vocês entraram num mérito aí no começo da conversa, que infelizmente a gente vê que acontece e irá acontecer. Que é aquelas mães, aqueles pais que por conta de dinheiro oferecem os filhos a quem pagar. Que o Jair falou que é a exploração sexual, onde você leva a criança para ser abusada em troca de dinheiro. Isso é triste de ver no dia a dia da sociedade. Então, a gente já chega aqui ao final do programa, Zailton e também Júnior, mas deixa aí a mensagem de vocês e, mais uma vez, reforcem as ações que vocês, como órgãos sociais, né, do nosso município, vão estar à frente também das ações do 18 de maio, que é o dia D de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Filho, eu quero primeiro agradecer aqui pelo espaço, né, para poder estar aqui falando, não só para você, mas para toda a população, e pedir, Júlio, a colaboração de toda a sociedade para que, junto com as redes de proteção, de garantia à criança e adolescente, venham nos dando suporte. O Conselho Tutelar, Júlio, ele está disponível 24 horas, de domingo a domingo. Eu vou deixar aqui o número do Conselho Tutelar para quem precisar da ajuda do Conselho Tutelar. Está à disposição, é o 8933 1882. O Conselho Tutelar, Júlio, ele fica localizado na rua José Venâncio Correia de Lima, número 7. Estamos aí à disposição para ajudar a população itaenguense e para garantir, Júlio, os direitos da criança e do adolescente. Desde já quero dar um forte abraço a todos que estão enganjados nessa campanha de combate contra a exploração e o abuso sexual de criança e adolescente, ao CREAS, ao CRAS, a Conexão, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Assistência Social, ao Condica. Meu Deus, se eu não falo no Condica, eu não dormia hoje. Ao Condica, Edna, Preta, acredito que estão bem atentos aí. Falei tanto aqui e quase que vai passando despercebido. O Condica, que também está enganjado nessa campanha que se relata o dia 18 de maio. Meu forte abraço e até a próxima. Júnior, da Associação Conexão Social, e a mensagem final. Também quero agradecer, Júlio, o espaço, quero agradecer aos ouvintes e quero enfatizar mais uma vez que o projeto Oportunizar a Comunidade, junto com a Conexão Social, está engajado nessa luta também. Se for campanha para
ajudar a criançada, os adolescentes e combater esses abusos que a gente vê no dia a dia, pode contar com a Conexão Social, pode contar com a equipe do Projeto Oportunizar a Comunidade, porque estaremos com as portas abertas 24 horas. Nós não fugimos da luta, porque isso é uma luta que não vai acabar, sempre vai existir, mas se cruzarmos os braços, essas pessoas que fazem isso vão ficar rindo, vão ficar se sentindo vitorioso. Então, o que nós podemos fazer para ajudar essa campanha, pode ter a certeza que a Conexão Social, o Projeto Oportunizar a Comunidade, fará. Pronto, minha gente, na semana que vem, já no dia 18, se eu não me engano, vai ter mais um bate-papo sobre esse 18 de maio, essa campanha tão importante de conscientização à população itaenguense, tá certo? Esse foi o programa Itaenga Notícias desta sexta-feira. Tome posse do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou.